É isso aí, pessoal. Vamos para a nossa aula de resolução de questões, né? Então, falamos sobre concordância verbal, trabalhamos todos os detalhes lá de concordância verbal e agora é o momento de praticar. Você tem que perceber em que pontos ainda você tem dificuldade. Lembra, língua portuguesa é uma disciplina ampla, muito ampla. E claro, para você sanar, né, e matar todos os problemas dessa disciplina, né? Quer dizer, não são problemas, vamos dizer, dificuldades aqui, os percalços da disciplina, obviamente, você vai ter que resolver muitas questões. Olha, a primeira questão é a questão da FUNCEP de 2015, Câmara de Acaraú, Ceará. Então a questão diz assim, havia muitas estrelas, as regras de concordância verbal foram respeitadas. Assinale o item em que isso não acontece. Olha, pessoal, é o seguinte. O verbo haver, quando ele diz havia muitas estrelas, é um verbo que aparece com o sentido de existir. Então, segundo a gramática, o verbo haver com o sentido de existir não pode ser flexionado, porque ele é considerado um verbo impessoal. Tiago, e o que é verbo impessoal? O verbo impessoal é aquele que não possui sujeito. Por não possuir sujeito, ele não pode concordar com mais ninguém, porque a regra de concordância verbal diz que o verbo deve estar adequado ao seu sujeito. Então, se o verbo não tem sujeito, obviamente que eu não posso concordar com outro elemento que não seja o sujeito, né? Obviamente que quando eu digo havia várias estrelas, havia muitas estrelas funciona como objeto direto do verbo haver, certo? Objeto direto do verbo haver. Não posso concordar com o objeto direto não, Tiago? Não, não pode. Você só pode concordar com o sujeito. Você só pode concordar com o sujeito. Se há objeto direto, não posso concordar. Verbo haver com o sentido de existir não tem sujeito. Por não ter sujeito, fica na terceira pessoa do singular. Tudo bem? Então, na questão, ele quer a resposta correta. Então tá lá, né? Assinale... Não, ele quer a resposta errada, ao contrário. Assinale o item em que isso não acontece, isto é, em que as regras não foram respeitadas. Então a letra A diz assim, deve fazer vários anos que não há uma seca tão grande. Deve fazer vários anos. Tiago, não vai ser, eu não vou colocar devem fazer vários anos, não. Olha, não. Eu não posso colocar porque o verbo fazer, indicando tempo, não pode flexionar. Ah, Tiago, mas o verbo dever, que está ao lado, não pode flexionar, não? Não, porque eu tenho uma locução verbal. O que acontece em locução verbal? O verbo principal passa a característica dele para o verbo o quê? Auxiliar. E aí o verbo auxiliar não poderá flexionar porque o verbo fazer, indicando tempo, não pode flexionar por ser impessoal. O verbo auxiliar também não vai flexionar porque se torna um verbo impessoal. Então, nunca eu vou dizer devem fazer vários anos. E sim, deve fazer vários anos. Tudo bem? Bom, aí a letra B. Grande parte dos sertanejos conta essa mesma história. Grande parte dos sertanejos conta essa mesma história. Pessoal, o que eu tenho aí? Eu tenho um sujeito que é grande parte dos sertanejos. Só que o núcleo desse sujeito é a palavra parte. Tiago, como assim? O núcleo do sujeito é a palavra parte? O núcleo não seria a palavra sertanejos? Não. Por que não? Porque não existe núcleo precedido por preposição. Não existe núcleo precedido por preposição. Então, o núcleo é parte. A palavra parte é o que a gramática chama de palavra partitiva, porque indica, como já diz o nome, a parte de um todo, né? Quem é que funciona como palavra partitiva? A maioria, a minoria, uma parcela, a metade, grande parte, boa parte, a maior parte, um terço, né? E assim por diante. Então, se eu tenho a palavra partitiva no singular e a palavra posterior se encontra no plural, o verbo da oração ou concorda com a palavra partitiva que se encontra no singular ou concorda com a palavra no plural que apareceu posteriormente. Peraí, Tiago, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que nessa frase, grande parte dos sertanejos conta essa história, é possível também dizer grande parte dos sertanejos contam essa mesma história. É verdade isso?
Sim, né? É possível sim dizer grande parte dos sertanejos contam ou conta. Então a letra B está correta, assim como a letra A. Então não tenho resposta até agora, porque ele quer a resposta o quê? Errada. Vou para a letra C. 1% dos sertanejos não se identifica com Fabiano. É a mesma história. 1% é uma expressão partitiva. Olha, 1% dos nordestinos. Eu estou falando de todos os nordestinos? Não. Eu estou falando de 1% deles. Então, como é expressão partitiva, ou eu concordo com 1% e deixo o verbo no singular, isto é, 1% dos nordestinos não se identifica com Fabiano, ou 1% dos nordestinos não se identificam com Fabiano, certo? Então, eu tenho aí o verbo identificar colocado no plural, também é possível, né? Então, letra C, correta também. Letra D. Quais de nós conhecem histórias semelhantes? Pessoal, a regrinha que a gente viu, se eu tenho um sujeito formado por pronome, preposição e pronome, preposição e pronome, o que é que vai acontecer? Eu tenho que analisar sempre o primeiro pronome. Se o primeiro pronome estiver no plural, ou eu concordo com ele, ou concordo com o segundo pronome. Veja que é o que acontece na letra D. Eu posso dizer quais de nós conhecem histórias, ou quais de nós conhecemos histórias. As duas formas corretas. Tiago, se fosse qual de nós? Aí eu só poderia concordar com o primeiro pronome. E aí a frase ficaria qual de nós conhece, né? Se fosse qual. Tudo bem? Letra E. Mantém-se sempre os sonhos, apesar das dificuldades. Olha, o verbo manter, pessoal, ele é um verbo transitivo direto. Por ser um verbo transitivo direto e está ligado a um se, esse se vai ser chamado de partícula passivadora. O que aparece depois do se, que funcionaria como objeto direto do verbo manter, deixa de ser objeto direto e passa a funcionar como sujeito. Calma aí. Como é, Tiago? Olha, sempre que você perceber um verbo transitivo direto mais um se, o se vai ser chamado de partícula apassivadora. E o que aparece depois da partícula, que deveria ser o objeto direto do verbo transitivo direto, deixa de ser objeto direto e passa a funcionar como sujeito. E é aquela velha história. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai ao plural. Então, foi isso que aconteceu na letra E da primeira questão. Na letra E da primeira questão, o verbo deveria estar no plural. Tiago, mas ele não está no plural? Não. Porque o verbo manter no plural deveria receber acento circunflexo. Ele recebeu o acento agudo. Então não pode, né? Só se fosse mantém-se o sonho. Mas como ele colocou os sonhos, então mantém-se com acento circunflexo os sonhos. Olha que maravilha, né? Então, resposta letra E é a única resposta errada da questão de número 1 da FUNCEP. Tudo bem? Então vou para a próxima questão, uma questão da MS Gás 2015, analista contábil. Questão que diz assim: com relação à concordância verbal e nominal, observe os seguintes períodos retirados do texto. Então diz assim: havia mangueiras, abacateiros, ameixeiras, pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras. Importou tratores e máquinas especializadas do estrangeiro. Beleza. Ele vai colocar itens a respeito desse período e a gente vai marcar os itens que estiverem corretos. Então, item 1. Existem alguns verbos particulares, como haver e fazer, que são denominados impessoais e não têm sujeito. Tais verbos ficam sempre na terceira pessoa do singular. Olha, pessoal, esse item 1 ele foi marcado como correto pela organizadora, mas ele é questionável. Por quê? Porque ele diz assim, olha, existem alguns verbos particulares, como haver e fazer, que são denominados impessoais. Olha, pessoal, haver e fazer, eles não são denominados impessoais. Eles podem ser denominados impessoais. Entenda, haver e fazer não são impessoais. Eles podem ser denominados impessoais. Então faltou o podem aí, que faria toda a diferença, né? Então, se ele não colocou podem, eu considero isso aí errado. Mas a organizadora considerou correto, né? Beleza, aí ele continuou lá. Tais verbos ficam sempre na terceira pessoa do singular. Sim, eles ficam
na terceira pessoa do singular quando são impessoais, né? Então, para mim e para qualquer professor de português, esse item 1 aí está errado, né? Mas a banca considerou o item correto, tudo bem? Item 2. O verbo haver, quando empregado com o sentido de existir ou acontecer, tem sujeito com o qual evidentemente concorda. Olha, pessoal, não. O verbo haver, com o sentido de existir ou acontecer, não tem sujeito e não pode concordar com ninguém. Ele fica na terceira pessoa do singular. Então, o item 2 também está errado, né? Item 3. No segundo período, o adjetivo especializadas concorda com o substantivo mais próximo dele, máquinas. Tudo bem. De acordo com a regra, teríamos outra possibilidade de concordância. Tratores e máquinas especializados. Verdade ou mentira? Verdade. A regra diz assim, olha, lá em concordância nominal, se eu tenho 2 ou mais substantivos e um adjetivo logo após, ou eu concordo com o mais próximo, ou concordo com os 2 elementos. Ou eu digo tratores e máquinas especializadas, concordando com máquinas, ou tratores e máquinas especializados, concordando com os 2 elementos, porque tratores é um elemento masculino, máquinas é um elemento feminino. Então, se eu quero concordar com os 2, prevalece o masculino plural. Olha o que ele diz lá. Nesse caso, como os substantivos são de gêneros diferentes, prevalece o adjetivo no masculino plural. Isso é verdade. Então, só o item 3 correto. Você vai observar que entre as alternativas dessa questão, ele não colocou apenas o item 3. O que é que ele marcou? O item da letra A, né? Isto é, a letra A, na verdade. Apenas as afirmativas 1 e 3, mas a 1 não está correta. Dá para entender? Então a gente teria que acrescentar uma letra E, que não havia nessa questão, que seria apenas o item 3. Tudo bem? Certo? Então vamos lá. Terceira questão. Uma questão da FCC 2015, TRT, Terceira Região, Minas Gerais. A frase escrita com clareza e atendendo às normas e concordância da norma padrão é. Então tenho uma questão mais longa, é uma questão da FCC, lembra, a FCC é uma organizadora mais chatinha, cheia de detalhes, e você tem que ficar atento ou atenta a esses detalhes. Tudo bem? Vamos lá? Olha, lembra, português é muito fácil. Você é que complica, não pode complicar, não é? Português é fácil. Agora, claro, é uma disciplina ampla, como eu sempre digo, é ampla, mas é fácil. Você vai perceber, olha só. Algumas pessoas, letra A, algumas pessoas detêm uma capacidade para memorizar sabores e texturas maior que a média. Olha, já existe um erro aí, né? Porque ele diz algumas pessoas detêm, só que ele colocou o quê? Acento agudo. Algumas pessoas detêm, o verbo deter no plural é com acento circunflexo. Então, algumas pessoas detêm, com acento circunflexo, uma capacidade para memorizar sabores e texturas maior que a média, as quais passam a ser usadas como ferramentas de trabalho. Pessoal, errado também. Não é as quais passam a ser usadas. Ele está dizendo que é a capacidade que as pessoas têm que passa a ser usada como ferramenta de trabalho. Então, vou reler esse período de forma correta. Vai ficar assim. Algumas pessoas detêm, com acento circunflexo, uma capacidade maior que a média para memorizar sabores e texturas, né? Ou para memorizar sabores e texturas maior que a média. Eu li ao contrário. A qual, a capacidade, né? A qual passa a ser usada como ferramenta de trabalho. Isso é o correto, né? Então, letra A descartada. Letra B. Podem haver muitas explicações científicas. Opa, errado. Locução verbal. O segundo verbo da locução verbal é o verbo haver com o sentido de existir. Verbo haver com o sentido de existir é um verbo impessoal. Se ele é impessoal, ele transmite a impessoalidade para o verbo auxiliar, que não poderá ser levado ao plural. Então não posso dizer podem haver muitas explicações, mas sim pode haver muitas explicações. Lembra, se você tem locução verbal e o segundo verbo da locução verbal é impessoal, não tem sujeito, o verbo auxiliar não poderá ir ao plural, que foi o que aconteceu na letra B de bola, né? Então, continuando a leitura da letra B,
mas ainda assim suas causas profundas continuam um mistério para os poetas. Tranquilo. O único erro realmente foi o início da letra B. Letra C. Considerada pelos poetas uma ponte entre o corpo e a alma, a memória do paladar é responsável por compor o conjunto de traços que nos liga às nossas origens. Vou repetir. Considerada pelos poetas uma ponte entre o corpo e a alma, a memória do paladar é responsável por compor o conjunto de traços que nos liga às nossas origens. Certo ou errado? Certíssimo. Resposta letra C, sem erro algum. Vou para a letra D. Quando alguns alimentos se enchem de significado afetivo, tornam-se catalisadores de recordações. Por isso, voltar ao passado ao prová-los serão inevitáveis. Não. Olha, o sujeito do verbo ser, quando ele diz aí serão inevitáveis, é voltar ao passado. Esse é o famoso sujeito oracional. Então destaca aí, né, se você está copiando, destaca sujeito oracional. Voltar ao passado é o sujeito oracional. Então voltar ao passado será inevitável. Voltar ao passado será inevitável, né? Tudo bem? Beleza? Tudo bem, né? Então eu vou para a letra E. O paladar, tanto quanto o olfato para alguns, podem evocar experiências agradáveis, mas também traumas que se julgava resolvido. Olha, mais de um erro aí. Primeiro erro, o paladar, tanto quanto o olfato para alguns, pode evocar. O paladar pode evocar experiências agradáveis, mas também traumas que se julgavam resolvidos. Traumas que se julgavam resolvidos, né? Então, vários erros aí na letra E. A única que não trouxe erro foi a letra C de coração, certo? Então marque aí a letra C da terceira questão. Vamos para a próxima? E aí, tranquilo? Beleza? Tranquilidade, né? Língua portuguesa sempre assim, tranquila, é uma disciplina tranquila, fácil, né? Claro, vai depender de quê? Da sua dedicação. Se não se dedica, não aprende língua portuguesa. Isso a gente já falou várias vezes. Vamos lá, quarta questão? A frase em que a concordância se faz em conformidade com a norma padrão é. Mais uma questão da FCC, 2015, TRT, Terceira Região, Minas Gerais. Então vamos lá. Questão um pouco mais complexa. Letra A diz assim: ontem foram constituídos 3 grupos de estudo, um do qual bastante reduzido. Pessoal, ele disse que foram constituídos 3 grupos de estudo, um dos quais bastante reduzido. Um deles, bastante reduzido, né? Então não é um do qual, e sim um dos quais, bastante reduzido. Mas, como já havia passado 2 meses, nada disso. Como 2 meses já haviam passado, 2 meses haviam passado. Olha, eu tenho aí o verbo haver funcionando como verbo auxiliar de uma locução verbal, né? E aí, quem é o verbo principal? O verbo passar. O verbo passar não é impessoal, né? Por isso o verbo haver tem que ir ao plural. Ele é apenas o verbo auxiliar de uma locução verbal, né? Então, 2 meses já haviam passado desde a liberação da verba de incentivo, mas não puderam mais aguardar interessados. Então, letra A descartada, né? Letra B. O coordenador das áreas julgava irrelevante, nessa altura das discussões, os depoimentos recém-anexados ao processo disciplinar, vistos anteriormente como bastante úteis. Olha, o erro na letra B é quase imperceptível, né? O que aconteceu aí? Ele inverteu todo o período e, quando ele diz assim, o coordenador das áreas julgava irrelevante, não é irrelevante, e sim irrelevantes. O coordenador das áreas julgava irrelevantes. O que ele julgava irrelevantes? Os processos, os depoimentos recém-anexados. Ele julgava irrelevantes os depoimentos recém-anexados. Isto é, ele julgava os depoimentos como irrelevantes. Então esse é o único erro da letra B. Olha a letra C. Entrevistou-se rigorosa e meticulosamente,
os últimos 15 profissionais. Já há um erro aí. O verbo entrevistar, ele é um verbo transitivo direto. Que entrevista alguém. Como ele é um verbo transitivo direto, o que é que acontece com o se mesmo? O se funciona como partícula apassivadora. Se é partícula apassivadora, o que apareceria depois, que seria o objeto direto, o que aparece depois e que seria o objeto direto, passa a funcionar como o quê? Sujeito. Se o sujeito estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Tudo bem? Então, observa a nossa letra C. Entrevistou-se rigorosa e meticulosamente quem? Os últimos 15 profissionais. Então, os últimos 15 profissionais, essa expressão que deveria ser o objeto direto do verbo entrevistar, passa a funcionar como sujeito por conta do se, que é a partícula apassivadora. Então vai ficar entrevistaram-se rigorosa e meticulosamente os últimos 15 profissionais que concorriam à vaga. Cuidados que poderão, sem dúvida, acarretar. Cuidados que poderão acarretar. É uma locução verbal. Cuidados que poderão acarretar. Então, na locução verbal, só o primeiro verbo deve ser levado ao plural. Poderão acarretar bom desempenho em diversas áreas. Então, letra C, totalmente errada. Letra D de dado. As receitas dos médicos foram encaminhadas ao setor responsável, que as organizou em pastas e arquivou-as, passos que se deve ao protocolo da área específica de registros, passos que se devem ao protocolo da área específica de registros. Né? Então, errada a letra D de doido. Letra E. Para não merecerem repreensão dos pais, os rapazes pediram ao tio que não os repreendesse, caso não lhe pudessem telefonar para avisá-lo do início do jogo. A resposta é letra E. Está corretíssima. Apesar de correta, muitos alunos me dizem, Tiago, está correta, mas muito confusa. Né? Eu achava que estava errada, porque um pronome no plural, o verbo no singular, ou o verbo no plural e o pronome no singular, como é que funciona isso? Então, presta atenção ao que está escrito. Para não merecerem repreensão dos pais, os rapazes pediram a quem? Ao tio. Que não os repreendesse. Por que repreendesse está no singular, Tiago? Porque quem vai repreender é o tio. O tio vai funcionar como sujeito do verbo repreender. Né? Para que o tio não repreendesse. Repreendesse quem? Os rapazes. Veja, a palavra rapazes está sendo representada pelo pronome os. Por isso que ele diz lá, para que o tio não os repreendesse. Né? Caso não lhe pudessem, olha, pudessem, quem é que iria? Não pudessem telefonar. Quem é que iria telefonar? Os rapazes. Caso os rapazes não pudessem telefonar. Para quem? Para o tio que está sendo representado pelo pronome lhe, né? Para avisá-lo, isto é, avisar o tio do início do jogo. Então, bastante complexa a letra E, mas corretíssima, sem erro algum, aí a letra E. Então, é a resposta da questão de número 4. Questão de número 5. A concordância verbal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em, letra A, devem-se levar a sério a possibilidade de existir discriminações e estridências moralmente injustificáveis. Pessoal, errado. Porque ele está dizendo que algo deve ser levado a sério. O que é que ele diz que deve ser levado a sério? A possibilidade de existir discriminações. A possibilidade de existir discriminações deve ser levada, essa possibilidade deve ser levada a sério. Então, devem-se levar a sério a possibilidade? Não. Deve-se levar a sério a possibilidade. A possibilidade deve ser levada a sério. A possibilidade deve ser levada a sério. Então, deve-se levar a sério a possibilidade. Letra B de bola. Faz-se um alerta para o risco de que se manifestem discriminações e estridências moralmente injustificáveis. Olha, pessoal, eu não vi erro na letra B. Eu vou repetir para que você analise comigo. Faz-se um alerta para o risco de que se manifestem discriminações e estridências moralmente injustificáveis.
Sem erro, resposta à letra B pode marcar. Letra C. O autor teme que, se abrirmos espaço, possa surgir discriminações. Nada disso. Discriminações possam surgir. Discriminações possam surgir, né? Moralmente justificáveis. Bom, então errada a letra C. Letra D. O filósofo sugere que existe a chance de haverem discriminações. Nada disso. Verbo haver com o sentido de existir. Verbo haver com o sentido de existir. Pode flexionar? Não. O verbo haver com o sentido de existir deve ficar sempre na terceira pessoa do singular. Não pode ser levado ao plural. Então, verbo haver com o sentido de existir, como é que fica ali? O filósofo sugere que existe a chance de haver discriminações e estridências moralmente injustificáveis. Letra E. Deve-se considerar o perigo de que ocorra discriminações. Nada disso. De que ocorram discriminações. O verbo ocorrer, ele tem sujeito normal. Normal. Então ele vai concordar com o sujeito que é discriminações. Para que ocorram, quer dizer, o perigo de que ocorram discriminações e estridências, as quais poderão ser moralmente injustificáveis. Resposta corretíssima, letra B de bola, sem erro algum. A letra B da VUNESP 2015, MPE de São Paulo. Tudo bem? Próxima questão, questão número 6. Diz assim: qual das frases abaixo está correta quanto à concordância verbal? Tudo bem? Letra A, correta. Agora sou eu que escolhe o trajeto. Pessoal, relembra essa regra. A regra que diz assim: se eu perceber o pronome relativo que e após esse pronome relativo que aparecer um verbo, o verbo vai concordar com o antecedente do que. Repetindo, se eu percebo o pronome relativo que e aparece um verbo logo após, o verbo vai concordar com o antecedente do que, né? Então, veja se foi isso que ele fez na questão. Porque ele diz assim: agora sou eu que escolhe o trajeto. Não é que escolhe. Se o verbo que apareceu após o que vai ter que concordar com o antecedente do que, quem é o antecedente do que? O pronome eu. Então não é escolhe, e sim escolho. Agora sou eu que escolho o trajeto. Essa é a forma correta. Tudo bem? Letra B. Restaura-se pneus. O verbo restaurar é um verbo transitivo direto. Quem restaura, restaura algo. Verbo transitivo direto, se é partícula passivadora, e o que aparece depois funciona como o quê? Sujeito. Isto é, verbo transitivo direto, partícula passivadora, sujeito no plural, verbo no plural. Então como é que seria? Restauram-se pneus. Então letra A errada, letra B também errada. Letra C. Haviam garrafas vazias ao lado do poste. Nada disso. Verbo haver com o sentido de existir. Não pode ser levado ao plural. O correto é havia garrafas vazias ao lado do poste. Letra D. Faz 5 anos, ou faz 5 dias, que ele não aparece por aqui. Verbo fazer indicando tempo. Pode ir ao plural? Não. Por quê? Verbo impessoal. Fica sempre na terceira pessoa do singular. Verbo fazer indicando tempo não pode ser levado ao plural porque é impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Não fica no plural não, viu? Não pode rimar aí não, né? Então, verbo fazer fica na terceira pessoa do singular porque é impessoal. Não pode ir para a terceira pessoa do plural. Fica na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa singular. Se eu falei plural, corrija aí. Terceira pessoa do singular. Tudo bem? Então, certíssima a letra D. Letra E. Falta 5 minutos para as 10. Opa, errado. O verbo faltar não é impessoal. Então ele vai ter que concordar com 5 minutos que funciona como sujeito. 5 minutos faltam para as 10. Faltam 5 minutos para as 10. Resposta correta da sexta questão, letra D de dado. Bom, pessoal, esse foi o nosso bloco de resolução de questões, né? Questões aí de várias bancas. É importante sempre responder questão e foi isso que a gente fez, né? Eu aguardo você nos próximos blocos. Nos próximos eu irei tratar sobre regência, né? Regência verbal. Tudo bem? Até a próxima. Tchau, tchau.